Olá! Inácio já me mandou a solicitação? Acabei de enviar. Seja todo mundo bem-vindo à nossa live de investidor digital. Pronto. Aí, Agora sim, seja todo mundo muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 1212. Eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com Inácio Corrales e todos os dias nós estamos aqui, 1212 em ponto, para falar sobre como investir em apartamentos e conseguir fazer com que eles se paguem sozinhos, porém de forma financeiramente responsável. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Cafofo Digital, o nosso Coliseu, onde nós treinamos duro para uma batalha real. Aqui é só treinamento para uma batalha que começa segunda-feira. Que batalha é essa, Vanessa? Estamos nas vésperas do nosso workshop Desafios do Investimento Imobiliário, que é a batalha da tua liberdade financeira. E digo mais, nós não vendemos curso online. Desculpa decepcioná-los, mas nós não vendemos curso online. Entregamos tudo de forma gratuita, tudo que você precisa saber para decidir, opa, estou frente a uma grande oportunidade de investimento que essa comunidade trouxe para mim ou não. E essa batalha oficial em prol da tua liberdade financeira começa segunda-feira em ponto às 8 horas da manhã, primeira aula. A aula não fica liberada eternamente. Então, pensa comigo, as aulas do workshop não ficam liberadas eternamente e nós não vendemos curso online. Então, quem participar, assiste. Quem não participar, não assiste. E quem não conseguir assistir, não consegue investir em comunidade. Nós somos uma... Para quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, prazer, seja bem-vindo. Nós somos uma comunidade de microinvestidores. Nós nos juntamos para quê? Para poder negociar. Diferente de eu ir comprar um apartamento lá na incorporadora, do que se eu for comprar 10, 15, 20 ou mais apartamentos. Eu consigo sim. Tem mais força aí nessa queda de braço com a incorporadora. Nós lutamos por melhores condições de pagamento, formas diferenciadas da entrada, descontos que eles não dão para quem vai comprar apenas um apartamento, desconto para quem tem dinheiro guardado e quer colocar na frente. Pô, tem que valer a pena, tem que ganhar algum desconto. E aí a gente está aqui, ó, lutando, tá no calcanhar da incorporadora. Já conseguimos um montão de bônus que você não consegue se você estiver indo sozinho na incorporadora. Não consegue. Pode ir, não consegue. A hora que você entender quais são os bônus de se investir em comunidade, você vai ficar de cara, de boca, de queixo caído. Por quê? Isso só é possível porque a gente está negociando por volume de apartamentos. Então, se você for esperto, se você for esperta, você vai marcar na tua agenda a aula número 1 para você assistir o workshop às 8 horas da manhã, na segunda-feira da semana que vem. Para você conseguir, só vai conseguir investir quem assistir a aula 1, 2 e 3, tá bom? Tá dado o recado. E o tema de hoje, mais uma vez aqui, para todo mundo ficar por dentro. O que a gente vai aprender hoje é o jeito mais fácil de investir em apartamentos sem ter o dinheiro da entrada. Muito bem. Inácio, tenho certeza que tem gente que tem entrada e tem gente que não tem entrada que está aqui. E eu gostaria que vocês colocassem no chat para mim. Você tem entrada, coloca eu tenho entrada. Se você não tem entrada, coloca eu não tenho entrada. Beleza. Exatamente isso aí, Vanessa. Tem gente que tem entrada, tem gente que não tem entrada. Tem gente que tem entrada suficiente para pagar 30% de entrada à vista. Tem gente que tem um pouquinho de dinheiro na poupança. Tem, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil. E acredita que como não tem o total do valor do apartamento ou não tem o total da entrada, não consegue investir. Então, é muito limitante para aquelas pessoas que não têm poupança ou acredita que precisa de poupança para poder investir. E outro tipo de pessoa que nós encontramos na comunidade é pessoas que não têm poupança, mas também não precisa tantas parcelas. Porque quem não tem poupança, o que realmente precisa é parcela. Vamos supor, você queira pagar
o colégio do seu filho, você não paga o colégio à vista. Você paga o colégio, paga uma matrícula, né? E logo paga uma mensalidade. É assim que você paga o colégio. São poucas as pessoas que pagam o ano todo à vista. Por aí tem 1 ou 2 que pagam o ano no cartão. Bom, no investimento imobiliário é muito parecido. Tem gente, resumo da ópera. Tem gente que não tem nada de poupança, precisa o máximo de parcelas possível para que a parcela fique pequenina. Tem gente que precisa de parcelas, não tem poupança, mas pode pagar mais rápido. Tem gente que tem um pouquinho de poupança, e tem gente que tem muita poupança e poderia comprar um apartamento à vista ou poderia pagar a entrada à vista. Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje sobre como resolver esses diferentes ângulos. E antes da gente começar no conteúdo propriamente dito, quero informá-los que se você é uma pessoa que antes de qualquer coisa tem fé que pode sim mudar a história do seu futuro, fé que você vai conseguir, que você pode, deve e merece mudar o seu futuro, você está no lugar certo, está na mesa certa. Aqui nós vamos não só trazer o que você precisa, mas alimentar a sua fé de que você vai conseguir mudar o cenário da tua vida e que daqui a alguns anos, com esse passo que você vai dar agora, com esse passo simples que você deu de decidir estar em uma aula para se informar, isso vai te trazer frutos muito, muito, muito em breve. Você é muito bem-vindo aqui, porque eu sei que eu estou aqui numa mesa de pessoas que, acima de tudo, elas acreditam que pode mudar a sua história. Não existe mudança sem fé, mudança sem... Pô, em algum momento você pediu para Deus que você queria um direcionamento, alguém para te ajudar, porque senão você já estaria fazendo. Se você não está fazendo ainda, é porque você está esperando algum caminho. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui com a gente, tá? Não existe coincidência. Eu acredito que existe Deuscidência. Se você veio parar aqui nessa sala, boa. é Deuscidência. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar esse negócio. Vamos entender como que é possível. Tem gente que está aqui, acredito que não... que, sei lá, por muito tempo achou que isso não era possível. Talvez esteja vendo uma luz no final do túnel. Então, vamos começar falando sobre... Para você entender como é que você vai fazer esse... investimento em imóveis sem ter entrada, você precisa partir de um princípio, que é a diferença entre entrada, ato e sinal. E Isso. aí, ninguém melhor que Inácio Corrales para nos ajudar a entender essa parada aqui, esse Paranauê. Essa paranoia aqui. Quando eu cheguei no Brasil, há uns anos atrás, teve dificuldade para entender a diferença mesmo. Porque, para mim, lá no Chile, a gente utiliza outros nomes para falar da mesma coisa. Quando você tenta comprar um apartamento, vamos supor um apartamento de 500 mil, como eu disse antes, você não precisa ter 500 mil reais para poder comprá-lo. Você precisa de uma entrada, de um valor de 20% ou 30%, dependendo seja as condições de pagamento que a incorporadora oferece ou o banco oferece de financiação. E é isso. Então, esse nome entrada, sabe como chamam no Chile? Qual que é o nome que eles utilizam lá? Pie. Pie. Que basicamente seria o pé. O pé. E esse vem, sabe de onde? De quando você bota um pé tipo no barco, no bote, tem que botar um pé firme para botar o outro, né? Tu não pula de gato assim, de vez para dentro. Tu não pula assim, tipo... Não. Para ir com segurança, você bota um pé e daí vira... Então, basicamente isso. A entrada, gente, não é outra coisa que aquele valor que o banco não vai te financiar. O banco te financia 70% ou 80% do valor total do apartamento. Tem casos de pessoas que financiam só 50%, 55%, 60% do valor do apartamento. E, portanto, você tem que dar de entrada
antes da data de entrega do apartamento ou para a incorporadora, a diferença entre o valor total do apartamento e o que o banco vai te financiar. Ok? Isso é a entrada. Agora, e o ato? É assinar. O sinal. O que é isso? E qual que é a diferença entre isso e a entrada? E aí eu tive uma grande dificuldade, porque quando eu investo no Chile e uma incorporadora me diz: não, Inácio, tu pode pagar a entrada parcelada. 10 parcelas, 15 parcelas, 24 parcelas. Pode pagar em 18 parcelas no cartão de crédito sem juros. Ótimo. Então, vou pegar a entrada, vou dividir em 18, sanção, se acabou. Só que aqui no Brasil não funciona assim, não. Aqui é um pouquinho mais complicado. Comecei a entender que aqui utilizavam palavras como ato. O que é ato? Aí eu entendi que no ato da assinatura do contrato de promessa e compra-venda, você tem que dar um valor de ato, de sinal. Então, tem alguns estados que falam de sinal, tem algumas pessoas, algumas incorporadas que falam de sinal, outras que falam de ato e outras que falam de entrada. E é confuso. Tá? Então, para nós aqui no mundo perfeito do Inácio Corrales e dos investimentos imobiliários da Broker Digital Brasil, entrada será aquele valor que o banco não te financia. O ato ou sinal é a mesma coisa e é aquele valor que você vai dar na primeira parcela. Combinado? Que essa primeira parcela geralmente é no ato da assinatura do contrato. Você assina o contrato e paga a primeira parcela. Não é? Que não tem nada a ver com a reserva online, não tem nada a ver uma coisa com outra. Reserva online é aquele valor que você paga para ter o direito a separar uma unidade de apartamento até você verificar que todas as cláusulas do contrato da assinatura de promessa de compra e venda está tudo certo, você revisa, lê com calma e, enquanto isso, você tem uma unidade guardada. Esse período pode ser 10 dias, no nosso caso é 14 dias. Que você paga uma reserva, segura essa unidade para, vamos falar com pessoas sérias, né? Daí, você analisa o contrato, analisa as condições de pagamento, negocia as suas formas de pagamento, tem entrada, não tem entrada, parcelada, quantas parcelas, aquela história toda que a gente, inclusive, vai conversar hoje, um pouquinho sobre isso, diferentes situações, né? Tem gente com poupança, tem uma estratégia. Pessoas sem poupança, outra estratégia. Pessoas com um pouquinho de poupança, outra estratégia. Uma combinação das duas. Ok. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, precisamos entender esses conceitos básicos. Que, sinceramente, eu demorei um pouquinho para entender. Eu fazia um orçamento, entrava, falava com o corretor, e eu demorei uns 4 ou 5 orçamentos para conseguir entender o que é a diferença entre a entrada e ato. E me falavam na entrada, no ato da entrada, e me confundia. Era confuso para mim. Então, espero eu ter sido mais claro. A entrada é tudo aquilo que o banco não te financia, que aqui no Brasil geralmente é 30% ou... desculpa, aqui os financiamentos no Brasil são entre 80% e 70% do valor total do imóvel. E, portanto, a entrada seria entre 20% e 30% do valor do imóvel. E o ato vai depender da negociação que você faça com a incorporadora. Pode ser em valor, 10 mil, 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais, ou pode ser em porcentagem. Você paga um 5%, um 10%, um 15% do valor do apartamento. Entendeu? Foi confuso para você, Vanessa, sim ou não? Foi Quando você confuso começou? para mim. Foi confuso, sim. Porque e a dúvida que todo mundo, às vezes, que muita gente acaba mandando ainda nos directs, do tipo, como que é esse negócio de fazer o apartamento se pagar sozinho? Pô, porque lá na frente que vai entregar, eu não tenho que alugar, como é que eu vou fazer para alugar? É lá na frente que entrega a chave do apartamento. Esse negócio da entrada, pô, quando que eu pago a entrada? Mas a entrada tem juros? Não tem? O pessoal fica meio confuso com essas paradas, esses paranauê aí. Mas é simples, assim, ó. Tudo, o que é entrada? A entrada é aqueles 20% ou 30% do valor do apartamento que o banco não vai financiar.
O banco financia entre 80% ou 70%. O restante você tem que pagar na entrada. E aí, esse pagar na entrada, quando o apartamento é para entrega futura, você pode fazer ele parcelado. E aqui no Brasil, tem a parada assim, pode fazer parcelado, mas no Brasil eles pedem o ato. Toda incorporadora pede o ato. Se você não está numa comunidade para investir, você vai chegar na porta da incorporadora e, a não ser que tenha um caso muito raro, eles vão pedir para você, olha, tem um ato de, sei lá, 15 mil, 20 mil. Você tem que dar junto com a assinatura do contrato, porque eu tenho que pagar a comissão lá do vendedor. Eles não vão falar para que é, mas normalmente é para pagar a comissão dos vendedores, do corretor. Nada de errado com o corretor. Nada de errado, Nada de errado com a comissão do corretor, pelo amor de Deus, não é isso. Só que aqui a gente conseguiu fazer de um jeito que não precisa pagar essa comissão. Nós temos a nossa comissão, mas a gente abre mão que seja no ato da assinatura do contrato. Porque a gente sabe que tem uma galera que não tem para começar. Entendeu? Isso. Então, é mais ou menos isso. Então, isso é referente à entrada. Se tem incorporadoras que, a maioria das incorporadoras tem um ato ou sinal obrigatório. E foi nesse momento que a gente começou a analisar. Mas por que é obrigatório? Ah, não, tem que pagar, tem custos. E aí tu faz... Tá, mas que custo tem? Não, tem que pagar, sei lá... E começa aquele movimento de cintura, sabe? Aí tu acaba descobrindo, tá, tem que pagar a comissão, né? Tá, beleza. Então tá, então o problema não é um problema de obrigatoriedade, não é um problema legal ou de leis, é um problema financeiro, então. Entendeu? Não é um problema. Então vamos resolver o problema financeiro do fato que o corretor precisa receber sua comissão com relativa velocidade, tá? Então a gente trabalhou nesse ângulo e já posso antecipar para vocês todos aqui que estão me ouvindo que no lançamento, não posso falar, Vanessa? Não, é que eu ia só lembrar que a Jennifer falou que está confusa ainda, tá? Tá. Ó, acho que ela está confusa com relação a outras informações que não é o foco da nossa aula hoje, mas a gente vai responder você. Não sai daí que até o final da aula a gente vai no detalhe do detalhe, tá bom? Para explicar tudo direitinho. Você tem que ter renda, quanto que tem que ter, como é que você faz para saber se você consegue ou não. Aqui a aula hoje é para você entender assim, como é que eu começo a investir se eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. Isso. E aí a gente já... Só isso. Foco nisso, só isso aqui, por enquanto, tá bom? Que depois, a partir da semana que vem, no workshop, a gente vai passar por todos os detalhes. Fechei parênteses. Bom, obrigado. E o que eu estava falando? Esqueci agora. Beleza, mas vamos seguir. Daqui a pouco a gente lembra. Ai, essas canas aqui, esses pelos brancos, não é em vano. Pelos brancos, é a Vanessa que está deixando o Inácio cabelo branco. Pessoal, fala aqui no chat para mim, se deu para entender essa parada da entrada. O que é entrada? Coloca aí, entendi, não entendi, ficou confuso, coloca aqui que depois a gente repassa, beleza? Isso. Vamos tocar aqui então, Inácio. Eu não sei se escrevi certo, mas tem outro truque, outro negocinho ali, que também foi novidade para mim aqui quando eu cheguei no Brasil, que é reforços, ou reforço, singular ou plural. E descobri que aqui é comum pagar um 13º salário. Não é comum, é obrigatório para piorar. Então tem muita gente que recebe um 13º salário. Então, no final do ano... Para melhorar, né? Para melhorar, não para piorar. É que depende se tu é empresário, empreendedor, às vezes tu tem que contratar pessoas, mas tudo bem, independentemente se é bom ou é ruim, o fato é que tem um salário a mais, que chega, bendecido seja Deus, que nos dá um 13º salário, e, portanto, isso é utilizado muitas vezes para reforçar a entrada. Daí tu consegue baixar as parcelas com os reforços, e tem os reforços anuais, semestrais, consecutivos, daí o ato pode ser pagado em 4 parcelas, daí tu paga a parcela pequenininhas, bota um reforço daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, daqui a 18 meses, e por aí vai a história. Então faz uma mistura de parcelas, atos e reforços.
Só para confundir um pouquinho mais o pessoal aqui. Aí agora eu vou traduzir em português. Tá. É assim, ó. Quem nunca investiu e vai começar a investir num apartamento, você vai negociar com a incorporadora, por exemplo, se você não for sozinho, você vai descobrir que, além desse ato que a gente já explicou que dá para tirar na comunidade, aqui dá para a gente negociar, eles pedem reforços. Ou seja, de tempos em tempos, você tem que dar uma quantidadezinha maior do que a parcela do seu financiamento. Por exemplo, isso a gente pode negociar. Por exemplo, você pode dar um reforço no final do ano, que, por exemplo, quando você pega o seu 13º. Ou, não, eu prefiro dar esse reforço, sei lá, de uns 4.000 aqui, quando eu recebo meu PLR, minha participação de lucro da empresa que eu trabalho, que é todo mês X do ano, tem como. Daí você pode dividir esses reforços, que pode ser um reforço, 2 reforços ou 3 reforços. Quanto mais reforço você dá, um valorzinho a mais, o que acontece com a sua parcela? Ela fica menor. Tá? Então, você combina com a incorporadora. Vou dar 3 reforços de 4.000, por exemplo, de 5.000. E aí você fica com a parcela menor. Não, eu prefiro dar um reforço só de 10.000. E aí, porque daí até lá dá tempo de vender aqueles... vendo carro, vendo bicicleta. E aí a sua parcela fica menor também. Então, assim, não, eu não quero dar mínimo possível de reforço. Então, sua parcela fica um pouco maior. Mas aí a gente sempre está olhando aqui. Opa, está um pouquinho maior, mas não pode ficar maior que o aluguel daquela região. O aluguel daquela região tem que sempre ser maior do que a parcela do seu financiamento, mesmo que você esteja brincando aí com esses valores de reforços que você... mas cuidado aí, porque tu está misturando a entrada com o financiamento, tá? Cuidado isso. Não é para misturar. Não vamos misturar os assuntos. Sim. Então tá. Qual que seria... Agora a gente já entende os conceitos, né? Entrada, ato, sinal e reforços. E tu faz meio que uma combinação desses fatores para que você consiga pagar a sua entrada de uma forma que seja confortável para você. Quem não tem dinheiro para pagar a entrada, as parcelas mais baixinhas. Quem tem dinheiro para pagar a entrada, descontos pelo fato que você pagou a entrada à vista. Ou parte dessa entrada à vista. Quanto mais entrada você dá, mais fácil fica você ganhar descontos. É isso que a gente meio que negocia em comunidade. E, claro, você pode fazer uma combinação. Se você dá uma entrada na primeira parcela, ganha um desconto e o diferencial deixa suas parcelas baixinhas. E tem gente que isso é muito confortável, porque tem poupança, mas não tem um fluxo de caixa do dia a dia exigente. Ele acabou de comprar um carro, ou tem um consórcio, ou, sei lá, esse ano tem um compromisso, sei lá, tive uma enfermidade, ainda estou pagando o Covid de 2021, sei lá, coisas dessas, entendeu? Pronto, uma vez que isso fica claro, vamos falar um pouquinho sobre o jeito tradicional de resolver o desafio da entrada. Como que a maioria das pessoas investe em apartamentos? Fazendo poupança. Faz poupança a vida toda fazendo poupança. Quando tiver suficiente poupança, você começa a pensar aonde que eu posso gastar essa poupança. E aí você vai orçando, visitando apartamentos decorados e fica se ilusionando com um apartamento cada vez mais bonito que o outro, injeta seus gostos pessoais e acaba meio que se frustrando porque nunca consegue fazer suficiente poupança para comprar aquele apartamento que você gosta. E isso é muito frustrante porque tem uma coisa na economia que a gente chama que as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Portanto, você sempre vai querer mais, sempre vai ter mais do que você tem. E essa dinâmica de ficar fazendo poupança para conquistar aquilo que você quer tem grandes furos na sua estratégia, ou na estratégia tradicional. O primeiro furo que tem, e é gravíssimo, é assumir que o preço do imóvel se mantém no tempo, ou pior ainda, ficar esperando que o preço diminua. Quando, de fato, nas condições de macroeconômicas atuais, dificilmente isso vai acontecer. Não nos setores, bairros, zonas ou áreas onde que a gente
faz esse tipo de investimento, como a gente falou durante essa semana, setores emergentes, crescentes, de alta valorização, crescente para piorar, com alta demanda de aluguel, crescente, como falamos ontem. Pode perguntar. Que o Inácio está querendo dizer é o seguinte, é que, às vezes, você assume que o apartamento não vai se valorizar. E aí você fica guardando. Você assume que o apartamento vai ficar com o mesmo preço. Quando você fica guardando dinheiro, você está na sua cabeça que, eu vou guardar dinheiro que daqui a pouco eu vou conseguir. Você acha que o apartamento não vai se valorizar, não vai aumentar de preço. Isso não é verdade. Historicamente, os apartamentos, os imóveis, eles se valorizam. Então, toda vez que você fica, sabe o cavalinho com a cenourinha na frente, assim, amarradinho na varinha? Você está andando, só que a cenoura também está andando. Então, é uma caminhada eterna que você nunca chega na cenoura. Então, se você quer chegar na cenoura, você tem que fazer diferente. Você não pode só ir guardando dinheiro para um dia ter a grana para ir lá pagar a entrada. Isso não vai funcionar. A ideia, o lance é que eu vou propor uma coisa que vai parecer... Peraí, que me falta ainda falar do segundo problema desse jeito. Calma, antes de falar do segundo problema. Calma aí. Eu vou propor uma coisa que vai parecer maluquice para a maioria das pessoas, e quando o Inácio terminar o raciocínio deles, você vai entender. Você vai entender como é que isso é possível. A proposta é a gente começar a investir sem ter o dinheiro guardado. Como assim, Vanessa? Sim, começar a investir sem ter a parada do dinheiro. Segura isso daí, que daqui a pouco você já vai entender por quê. E como isso é possível. Vai lá, Inácio. Então, o segundo problema de você ficar fazendo poupança, até ter o dinheiro guardado para pagar a entrada à vista, ou dinheiro suficiente para comprar um apartamento, daí o problema é que o valor do dinheiro vai perdendo-se no tempo. Ou seja, R$1.000 de hoje, você comprava X coisas no mercado. Vai com esses R$1.000 o ano que vem e compra menos coisas no mesmo mercado. Porque o custo da vida aumenta. Tem um negócio chamado inflação. Especialmente nos tempos que estamos vivendo hoje, nesse ano, no ano passado, no ano retrasado, passado, nesse ano e talvez no próximo ano também. Estamos vivendo um período inflacionário global, não é só no Brasil. O Chile está uma coisa maluca. Há 40 anos que no Chile não tinha inflações de 2 dígitos. E está com inflações de 2 dígitos. Esse ano, vamos voltar para 6%, quando o normal do Chile é 3%. Aqui no Brasil, a meta do Banco Central é 5%. E esse ano não vai conquistar, porque é a meta de longo prazo, se fala. Os economistas são muito espertos. É a meta, sim, mas a meta de mediano prazo. Mediano é daqui a 2 anos. Ou seja, começo a trabalhar hoje para conquistar essa meta daqui a 2 anos. Ou seja, a gente ainda tem no mínimo 18 meses de inflação alta. Temos que navegar nessa tormenta. Não adianta ficar esperando. Por quê? Porque os preços continuam subindo. Então, quando você faz poupança e tem seu dinheiro na conta corrente, seu dinheiro vale cada vez menos. E se você fazer um investimento, um depósito a prazo, fundo mútuo, ou algum tipo de investimento, mesmo sendo seguro, no mínimo dos mínimos dos mínimos, você tem que ganhar da inflação. Se a inflação for 10%, no mínimo você tem que ganhar um 10% do seu dinheiro guardado. E isso já é, de fato, bem difícil. Ok? Então, essa estratégia de ficar fazendo poupança para investir é errada por vários motivos, mas principalmente por esses 2 motivos. Os preços continuam subindo, como o negócio da zanahoria, que achei ótimo o exemplo, você nunca chega lá. E 2, o valor do dinheiro se perde ao longo do tempo. Tem um negócio chamado correção monetária. Só que qual seria a nossa estratégia? Que é a nova forma? Deixa eu ver. Tu quer que eu atenda a Jennifer? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é. Confuso. Eu respondi ela. Tá bom, eu já respondo ela. É que senão eu fico pulando de um tema para o outro. Deixa eu continuar com o raciocínio da entrada. Tá? A entrada é a primeira obstáculo, é o primeiro desafio que a maioria dos investidores tem. É super importante. E agora eu vou falar por que é tão importante. Tá? A Vanessa falou, não é que você tem dinheiro e investe, é que você, sem dinheiro, investe para obter o dinheiro.
que acontece? Que fazer poupança é voluntário. Eu não sei vocês, mas quando eu faço poupança, eu acabo gastando dinheiro. Acontecem as coisas, acontece a vida. Chega a Páscoa, chega Halloween, Natal, tem acidentes, tem necessidades, e você acaba comprando cachorros caros, com Tipo o pedigree. Inácio. Tipo o Inácio, que vai no final de semana, se apaixona por um cachorro, compra um cachorro caríssimo, com pedigree, depois não considera que ainda tem que comprar comida, tem que dar banho, tem que pagar treinador, tem que... Nossa, então acaba gastando demais. Acontece a vida. Pelo contrário, não sei vocês. Eu tenho grande dificuldade para fazer poupança, mas eu sou muito bom pagador. Se eu adquiro um compromisso com o colégio do meu filho, por exemplo, eu pago. Se eu emito um boleto, se eu faço um acordo com uma empresa para pagar um boleto, esse boleto eu pago. Eu faço um cheque, você usa cheque ainda aqui no Brasil? Um pouco, mas você usa ainda, né? Eu Cheque. faço um cheque. Cheque quase ninguém tem cheque. Quase Cheque é um ninguém negócio meio... Só o meu pai usa Pois cheque. é, eu que Eu sou velho conheço. também. Eu também que sou velho. Fiz cheque muitos na minha vida. No Chile ainda se usa bastante, especialmente para investimento imobiliário. Eu, quando pago o colégio com cheque, a escola do meu filho, no Chile, eu pagava. Então, eu sou muito ruim para Guardar dinheiro. guardar dinheiro, mas sou muito bom pagador. Quando eu descobri que eu podia utilizar essa ferramenta da minha capacidade de pagamento mensual e não a minha capacidade de poupança mensual para investir em apartamentos, pum, virou o jogo. Cada vez que eu consigo ver que eu tenho uma capacidade de pagamento mensual que está, entre aspas, meio que sobrando dinheiro, eu tenho que fazer um esforço grande. Eu assino um contrato de compra e venda para um novo investimento imobiliário. E não só isso, eu faço planejado para piorar as coisas. Eu hoje estou pagando. Eu já sei que essa parcela acaba daqui a 4 meses. Eu já começo a procurar um novo investimento e fico me exigindo. Você deveria ter capacidade de aproximadamente 30% da sua renda bruta de pagar em parcelas. Por que eu estou falando isso? Vai lá e pergunta para o banco. Qual que é o máximo de valor de parcela que ele vai te dar para você se endividar? Em um carro ou uma casa? Ele vai falar 30%. Para a maioria é 30%. Tem algumas pessoas que um pouquinho mais, 33, 32, 35, dependendo da profissão, da antiguidade laboral, da indústria que trabalha. E tem gente que um pouquinho menos, sei lá, 25, 27, mas promédio, em média, é 30%. Você deveria ter uma capacidade de pagamento mensual disso. E vou te falar mais. Última coisa que eu prometo que entrego a palavra e respondo perguntas. Essa capacidade de pagamento mensual é muito mais importante do que sua poupança, inclusive. Você pode ter poupança e vai conseguir investir uma única vez, se você não tem capacidade de pagamento mensual. Pelo contrário, você pode não ter nada de poupança guardada. Se você tem capacidade de pagamento mensual, você vai ser capaz de construir um portfólio de investimento imobiliário. Vou conseguir fazer investimento em um, no segundo, no terceiro, no quarto e aí para frente. Ninguém mais te para. Se você não aprender a utilizar sua capacidade de pagamento mensual, você dificilmente vai conseguir construir um futuro. Por quê? Se você tem poupança, você vai pagar a entrada do primeiro investimento imobiliário à vista. E o segundo? Não tem mais poupança. O segundo, você depende da sua capacidade de pagamento mensual. Muita coisa. Não, calma aí, Inácio. É que tem pessoal aqui que vai pensar assim, pô, eu não sei nem como que eu vou fazer o primeiro. No primeiro tá dando para entender. Mas na cabeça de quem está chegando agora, de quem não é velho de casa, de quem não acompanha nossas lives semanalmente, talvez ela não entenda que
tem um detalhe aí, você não precisa pagar até a última parcela do seu financiamento de 30 anos. Eu não vou entrar nesse buraco, não vou entrar, mas a velocidade que permite você investir em 1, 2, 3 apartamentos, 4, assim, ó, de forma sequencial, sem levar a sua vida inteira para isso acontecer, para isso ser feito de uma forma mais rápida, é quão rápido você consegue pagar a entrada do seu apartamento, seja ela parcelada ou usando o dinheiro que você tem na poupança. O que o Inácio falou aqui, se você tem poupança, ótimo, você resolve o problema do seu primeiro investimento, mas você não resolve o problema dos demais que nós vamos ensinar você a fazer. Que a intenção nossa não é que você invista em um apartamento. Falei isso ontem, vou repetir. A intenção nossa é que você crie um portfólio, porque se você quer ser livre, ter liberdade financeira, não é com um apartamento que você vai fazer isso. E aí, tem gente que vai conseguir pagar a entrada de um apartamento, já começar a investir em outro em 1 ano, outras em 2, outras vão precisar de 3 anos para pagar a entrada. E tá tudo bem. Se a cada 3 anos eu consigo pagar a entrada de um apartamento, pô, daqui 3 anos eu tenho outro, daqui 3 anos eu tenho outro. Quantos apartamentos eu vou ter em 10 anos? Então, assim, isso daí é tema para aula 2. Tem um jeito de... Se você conseguir comprar um apartamento, pagar a entrada de um apartamento a cada 3 anos, o lógico que em 9 anos você tenha 3 apartamentos, certo? Só que tem uma sacada que você pode, em 10 anos, não só ter 3 apartamentos, mas ter 5 apartamentos. Como fazer isso? Bom, vamos dar nas aulas da semana que vem as estratégias certas para você conseguir fazer isso sem sobre se estressar, fazendo isso de forma financeiramente responsável. Já te falo a resposta, é basicamente utilizando o seu patrimônio injetado nos prévios investimentos e fazendo um super ciclo ou um super ciclo acelerado, que é basicamente quando você utiliza o patrimônio dos primeiros investimentos para injetá-los nos segundos ou terceiros ou quartos ciclos, dependendo de quanto tenha sido se valorizado no período que você demorou para pagar essas entradas. Nesses 8 anos, 10 anos que eu estou falando aqui. Então, essa aqui é a grande sacada. Seria simples para mim falar, paga a entrada parcelada, pronto, acabou. Só que você não está enxergando o verdadeiro poder que está atrás dessa frase. Entendeu? Tem muita gente que não sabe que pode pagar a entrada parcelada. Pior ainda, não sabe que as entradas parceladas são sem juros. Acredita que o ajuste inflacionário é juros. E não é juros, é a inflação. Do momento que o Brasil diminui a sua inflação, vai diminuir o ajuste feito pela correção monetária. As incorporadoras brasileiras utilizam o Índice Nacional de Construção Civil para ajustar o saldo devedor. Então, portanto, do momento que o índice diminui o ajuste inflacionário. Mas você congela o preço. Você investiu hoje, eu falei, o apartamento quanto que é? 500. Beleza. Até a data de entrega tem, sei lá, 30 parcelas. Pago as parcelas com reforço, sem reforço, um pouquinho de entrada, dependendo seja a minha situação. Acabou. O saldo devedor é ajustado pela inflação. Quando que o Índice Nacional de Construção Civil, nos últimos 12 meses, graças a Deus, é bem menor do que a inflação geral. Muito mais baixo. É 5,36% nos últimos 36 meses. Normalmente, é entre 3,5% e 4,5%. Então, está mais alta do normal? Sim, levemente mais alta do normal. E outra, esse ajuste é feito sobre o saldo devedor, não sobre o total do imóvel. Se você pagar a entrada à vista, o ajuste será sobre o saldo devedor. Se você pagar uma entrada de 30%, o saldo devedor é bem menor do que se você dá uma entrada de 10%. Entendeu? Outro segundo incentivo pelo qual é interessante e é beneficioso para quem tem poupança, que pode potencializar seu primeiro investimento. Mas você precisa da sua capacidade de pagamento mensual para pagar as entradas nos ciclos de investimento. Quanto mais rápido você consegue pagar a entrada, mais rápido você faz os ciclos. Simples assim. Inácio, antes da gente começar a responder o povo, seguinte, eu estou aqui eu estou gritando isso nos stories, estou mandando nos grupos do WhatsApp, vou continuar gritando isso para tudo quanto é lado, porque isso vai ser bom para todo mundo. Eu tenho uma pesquisa
que eu preciso que todo mundo que tem intenção de investir, vá lá e responda essa pesquisa. Nós mandamos para vocês no grupo do WhatsApp da nossa comunidade. Vou mandar daqui a pouco aqui também, porque nós vamos pegar essa pesquisa e vamos bater lá na incorporadora e falar, ó, eu sei que vocês já conseguiram um monte de desconto, um monte de coisa para a gente aqui, mas a gente quer mais, olha essa porcentagem aqui desse público que está pedindo esse negócio aqui. Se a gente não souber o que é que você precisa para começar a investir, ali a gente dá um direcionamento que talvez você nem saiba o que é que você precisa. Mas na pesquisa você tem a pergunta e você dá a resposta, a gente já vai conseguir te ajudar. Então, responda essa pesquisa, porque isso sempre vai reverter em coisa boa para você mesmo, tá bom? Então tá, agora sim, me seleciona aí a pergunta que tu quer que eu responda. Vamos lá. Vamos do Tem pergunta no início. Instagram também, não sei. Eu vou aqui pelo YouTube primeiro. Olá, Andréia, seja bem-vindo. Olá, Ivo, seja bem-vindo. Olá, Jaziel. Vamos para Ele respondeu da sua pergunta, se tiver entrada, não tem entrada, e aí respondeu que não tinha entrada. Tá vendo como não é todo mundo que tem entrada? teve uma galera que não tinha entrada. Então, tá tudo bem. se nós, como comunidade, resolver o problema da entrada para você pagar uma parcela de, sei lá, 2.000, 3.000 reais, se essa é uma quantidade que você conseguir pagar, gente, a probabilidade de você conseguir investir é muito alta. Hoje da manhã eu estava fazendo o cálculo como seria ou como ficariam os reforços se a parcela fosse 1.500. O quanto ato você teria que pagar para pagar parcelas de 1.500? De que depende se eu faço essa negociação com a incorporadora ou não, da pesquisa que a Vanessa acabou de falar. Se a maioria de nós não precisamos uma parcela de 1.500, para que eu vou negociar isso aí? Negocio a partir de 2.000. Eles liberaram a partir de 2.000. Daí eu consigo outro tipo de coisas. Se a maioria de nós tem dinheiro para pagar a entrada à vista, vamos negociar descontos mais fortes para pagar a entrada à vista, então. Negocia as duas coisas, Inácio. Só que tem que ter foco tem que dar prioridade, não dá para fazer tudo de uma vez. Precisamos de entender vocês para ajudar vocês. Paola Fortes disse que está no trabalho e não consegue assistir tudo. Tem como assistir depois? Tem, vai ficar gravada essa aula aqui. O que não dá para assistir, além da semana que vem, é um workshop. O workshop são 3 aulas. Lá você monta o quebra-cabeça inteiro. E esse workshop, as aulas do workshop gratuito, elas saem do ar. Então, é semana que vem e é semana que vem. Não deixe para assistir depois que ela some e não tem, a gente tira ela do ar. Para a gente focar em dar atenção para quem quer investir. Que logo depois do workshop nós trazemos o empreendimento, os apartamentos aqui para a comunidade. Vamos explicar todos os bônus que a gente conseguiu conquistar, todos os descontos para quem tem poupança, tudo nos mínimos detalhes, tá? A gente não vende curso online, repetindo, nós estamos aqui não para prestar uma consultoria para você, pelo contrário, você pode passar por uma análise gratuita com alguém do time de analista financeiro. Para quê? Para você se preparar para investir em comunidade. Tá bom? Nós somos bonitinhos, mas eu não sou tão boazinha assim, não. Do tipo Madre Teresa Calcutá, que vem aqui e entrega conteúdo. Não, eu tenho uma intenção muito clara com isso tudo, que é investir em comunidade. Eu ganho quando vocês investem junto com a gente. Eu consigo investir, inclusive, eu vou investir neste lançamento, eu vou pegar um empreendimento desse, vou entrar na fogueira, na hogueira, que nem diz o Inácio, vou entrar na hogueira junto com vocês, vou entrar no fogo, porque eu acredito nesse empreendimento, eu acredito nesse empreendimento que nós vamos trazer para a comunidade. Então, essa análise financeira que você gratuita, que você pode fazer com a nossa analista financeira, não é para tu levar o teu portfólio de apartamentos lá para falar para ela assim, eu posso investir nisso daqui? O que você acha de investir nesse outro aqui? Não, querido, estou te instruindo para tu investir junto com a gente, tá? A Raquel, ela é muito fina, ela nunca vai tacar na lata que nem eu estou fazendo com você aqui, não. Inclusive, eu vou deixar o link de análise gratuita aqui para vocês no chat
Quem quer passar por uma análise gratuita para se preparar, para entender como está a sua situação, quanto é que é o apartamento que eu posso investir agora, nesse próximo lançamento, você já vai preparado. Seja esperto, investidor pimpão. Não fica aí comendo mosca, não, do tipo, aproveita, o mundo é dos espertos. Vou deixar aqui, vou pegar o link aqui e vou deixar nos comentários. Um segundinho. Sim, eu acredito que essa pergunta da Jennifer a gente respondeu. Você não precisa ter, você pode utilizar sua capacidade de pagamento mensual para conseguir investir. De fato, é a minha recomendação. Se você tem poupança, pode utilizar para potenciar seu primeiro investimento, mas não é necessário. Se você não quer utilizar, inclusive, eu não quero utilizar porque eu gosto de ter um dinheirinho ali, caso de emergência, não sei o que e tal, beleza, pode deixar. Não é obrigatório. A gente, inclusive, até já negociou para não ter nem que precisar pagar o ato. Pode pagar parcelado, sem problema nenhum. A segunda pergunta que faz a Jennifer tem que ter renda? Tá, vou explicar esse negócio da renda, que é uma pergunta clássica e típica. Quanta renda eu preciso ter? Quais são os requisitos para eu conseguir investir? E já te falo, você pode ter uma renda de 50 mil reais e não qualificar. E pode ter uma renda de 10 mil reais e qualificar tranquilo. Do que depende, então? Depende de se você tem um equilíbrio na sua situação financeira. O equilíbrio está marcado por renda, dívidas e patrimônio. De um aspecto quantitativo e de um aspecto qualitativo. No quantitativo é quanta renda você tem, quanta dívida você tem, e quanto patrimônio você tem. No aspecto qualitativo você tem 10 mil, mas fazendo o quê? Faz quanto tempo? Trabalhando em que indústria? E está tudo classificado. Então, quanto mais antiguidade laboral, melhor. Quanto mais estabilidade laboral... Antiguidade laboral, eu não entendi o que é isso, não. Antiguidade seria que tanto tempo você está trabalhando. Tá. Se é uma empresa reconhecida, tipo, quanto tempo faz você está trabalhando, importa. Isso. Se a sua empresa é uma empresa que abriu há um ano atrás, ou você trabalha para a Google, importa. Por isso que precisa passar por uma análise financeira. Isso. Eu sou empreendedor. Tá, empreendedor é um risco. Funcionário público é outro. Então, não que não tenha risco funcionário público, mas o nível de risco de um com o outro é diferente. E isso tudo o banco avalia, analisa. Tá? Então, não é só a renda. A renda tem que ser 10 mil reais. Não. Pode ser 5 mil ou 6 mil e você faz uma poupança maior ou faz uma... Tem gente, por exemplo, minha filha. Minha filha ganha 6 mil reais, mas você tem uma capacidade de poupança mensual de 4 mil, porque ela não gasta nada. Tipo assim, não paga internet, não paga comida, não paga gasolina, não paga... Até carro tem, não paga nem carro. Então, ela ganha pouco, mas salva muito. Então, essa salva muito, ela pode dar uma entrada de 40%, daí o valor do financiamento dela diminui e fica equilibrada. Poderia investir, sim. Então, não depende só da renda. Depende daquele equilíbrio financeiro e tem que estar alinhado com o valor do imóvel que você está querendo investir. Eu queria investir em um imóvel de 1 milhão. Bom, o banco vai te financiar, vou inventar aqui, tá? O banco vai te financiar 50 vezes sua renda. Beleza, eu ganho 10 mil por 50. Vai me financiar 500 mil. E eu queria comprar um apartamento de 1 milhão. Então, a diferença entre 500 mil e 1 milhão você vai ter que pagar de entrada. Parcelada ou não? Parcelada ou não. Como que tu acha que as pessoas compram casas, apartamentos de 2 milhões, 5 milhões? É assim. Com rendas de 10, 15 ou 20 mil. Como que fazem isso? Bom, eles utilizam o patrimônio que eles já têm para injetá-lo naquele ativo imobiliário que eles querem. Entendeu? Certo ou errado? Eu acho errado, mas tem gente que acha certo. Que acha certo. Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para explicar
como investir em apartamentos e fazendo com que eles se paguem sozinhos, quando você consegue movimentar aquelas variáveis que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. E temos que resolver o desafio da entrada, o desafio do financiamento, o desafio da informação e da administração. Esses 4 desafios principalmente. Hoje, focamos na entrada. A semana que vem, vamos fazer de um jeito organizado. Essas aulas que a Vanessa fala são a diferença dessas lives. Peraí, cadê o banner? Esse foi o tema de hoje. A diferença dessas lives aqui, de esquenta, que estamos já acabando. Não sei se tem mais perguntas, Vanessa. Tem sim. Opa! Então, para terminar. Essas lives são divertidas e um pouquinho desorganizadas, e a minha cabeça vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, a Vanessa fala uma coisa, me leva para outra história, e aí eu comento uma coisa, depois me lembro de outra, e por aí vai. É divertido, é amplo, eu tento profundizar sobre um tema específico, e fica de boa. As aulas Do workshop. Do workshop, estou falando, são três aulas. Essas são milimetricamente estudadas, palavra por palavra. Eu passei literalmente horas, uma perturbadora quantidade de horas que eu passei com a Vanessa, onde que ela conseguiu traduzir de um jeito simples uma coisa que é complexa de entender para a maioria das pessoas. E deixou de um nível que uma pessoa de conhecimento muito básico consiga tomar decisões responsáveis. Para realmente conseguir investir bem. Aqui ninguém, não sei se vocês perceberam, ninguém vai te ligar. Eu não vou te ligar. Vanessa não vai te ligar. Não tem um time de 50 brokers te ligando que nem um maluco, assim, compra. Não. O único jeito de você comprar da gente é participando do workshop. Se não participa do lançamento, tá por fora. Você tem que pedir uma reunião com a Raquel ou com o time de financeiro, que não são um time de finanças, não são um time de vendas, é um time financeiro. Porque a finança é muito mais importante do que a venda. Quando você entende aquelas variáveis que fazem de uma oportunidade imobiliária ser realmente uma oportunidade, acabou, eu não tenho nada que vender para você. Achei uma, tá aqui, ó. Estou preparado financeiramente para investir? Então, é um problema financeiro, não é um problema de... Uma vez que a gente acha a oportunidade, não é um problema da oportunidade, é um problema de finanças. E de superar esse desafio da entrada, financeiro, do financiamento, de informação e da administração. Entendeu? Que é aluguel. O Wesley fala que está amando a aula. Seja bem-vindo, Wesley. Opa! E o Tésio pergunta, 2.000... 2.000 dá para pagar. Dá para pagar? Olha, dá para pagar, principalmente assim, aí dá para fazer jogadinha dependendo aí com os reforços, dependendo do empreendimento, do valor do empreendimento que a gente trouxer, às vezes 2.000 paga mesmo, entendeu? Dá não, mas estou falando, hoje de manhã, Vanessa, eu estava fazendo cálculo com 2.000 e com 1.500. Com 1.500 o reforço fica um pouquinho alto, mas com 2.000 o reforço fica bem confortável. Com 2.500 fica bem tranquilo. Olha, a Jennifer fala, até em Goiânia, isso aqui é um assunto também que eu falei um pouco ontem. Seguinte, às vezes, o normal das pessoas é elas quererem investir onde? Perto de onde eu moro, porque elas estão com a ideia de administrar esse apartamento. Claro, só que se a gente está querendo, se nós aqui estamos querendo ensinar você a criar um portfólio de apartamentos, você não vai dar conta de administrar esses apartamentos. E a gente vai começar fazendo isso certo a partir do primeiro investimento. Ou seja, assunto do nosso workshop, que começa segunda-feira da semana que vem, você não precisa ficar preso a investimentos perto de onde você mora. Você tem a liberdade, com a estratégia que a gente vai passar para vocês, de investir onde o seu dinheiro tem uma maior rentabilização, onde realmente vai ser um bom investimento. Talvez o melhor investimento que para o meu dinheiro se valorizar não é aqui em Saltinho, interior de São Paulo, onde eu moro, uma cidadezinha de 12.000 habitantes, nem em Piracicaba, que é uma cidade um pouquinho maior que está aqui próximo, mas talvez
em outro estado, lá no Rio Grande do Sul, onde o Inácio mora, ou no Nordeste, ou mesmo na Grande São Paulo. E aí, eu não posso? Não serve para mim, porque eu não vou estar lá pertinho para ficar olhando? E aí, aqui que mora o pulo do gato. Você pode investir no pulo do gato. Você pode investir em qualquer lugar do Brasil, não necessariamente só em Goiânia. Dá para investir em Goiânia? Dá também. A gente vai procurar empreendimentos na região do Brasil inteiro. Onde é que está o empreendimento bom? Onde é que está a incorporadora séria, capaz, disposta a negociar com a gente? Uma entrada melhor, formas de pagamento diferenciadas, sem ato. Onde é que eles estão? As incorporadoras que estão dispostas a dar um desconto para quem tem poupança e faz questão de usar. Cadê essas incorporadoras? É nelas que a gente vai entrar, porque a gente entra numa galera, entendeu? Que mais? Envia o link, Jennifer, eu enviei o link da nossa analista financeira para você conseguir uma agenda gratuita para você estudar a sua situação financeira e ir mais bem preparada para o workshop, tá? Tá aqui em cima, tá em cima do seu comentário. Fernando, olá. E uma observação eu queria dar em relação a esse link, tá? No link, a gente pede informação básica de você, para poder ajudá-lo. Nome, e-mail, telefone, CPF. E tem uma vez uma senhora, não me sinto confortável entregando meu CPF, não. A gente precisa do seu CPF, porque é ali que estão as informações financeiras de você. A gente, não interessa se você é rico, é pobre, está endividado, ou tem o seu CPF manchado. O fato de nós conhecer que você tem um CPF manchado, podemos gerar essas estratégias para você conseguir sair disso. Mas se você não informar e fica... É como ir ao médico e não falar que tem um problema aqui, que te dói aqui, que te dói aqui. Para o médico conseguir te ajudar, você precisa ser honesto, sincero, senão ele não consegue te ajudar. E vamos mandar fazer exame. Me mostra aí tua renda. Me mostra os exames. Comprovar que realmente que você está dizendo seja sério. Daí você levanta a documentação para conseguir apresentar sua ficha para a incorporadora. É mais ou menos isso. Pode falar, Vanessa. Desculpa. Todas as informações que você vai passar, elas são protegidas pela Lei de Proteção de Dados e nós temos responsabilidade sobre isso. Então, fica tranquilo que é só uma informação para poder ajudar você mesmo, tá bom? Isso. E é isso. E o João pergunta... Você indicaria consórcio de imóveis? João, se você tem uma carta contemplada, você pode usar para usar essa carta contemplada, mas só se a carta estiver contemplada, tá? Do contrário... Ou tivesse data limite para ser contemplada obrigatoriamente antes da entrega do apartamento. Por exemplo, a Vanessa tem um consórcio que obrigatoriamente é contemplado no período de 4 anos. Ela já está 1 ano no consórcio, então, portanto, daqui a 3 anos, o consórcio obrigatoriamente vai ser contemplado. Ela deveria investir em um apartamento com data de entrega posterior a isso, para que esse consórcio, independentemente de ser contemplado amanhã ou no último mês do ano, ela vai ter o dinheiro para ser investido. Se é bom ou é ruim a estratégia de utilizar consórcio, isso é discutível. Eu gosto de consórcio sim, mas consórcio só serve para esse tipo de investimento quando for com carta contemplada ou próxima a ser contemplada pelas regrinhas do consórcio. E não é qualquer consórcio que trabalha do jeito que eu acabei de explicar, como o caso do consórcio da Vanessa. Eu tenho um consórcio, por exemplo, para um carro, e se eu não faço lance, ele pode... Nunca sair. Nunca sair. Entendeu? Nunca assim, um dia ele vai sair, né? Mas sair lá quando? Um dia vai sair, mas sei lá quando, exatamente. Muito bem. Olha que interessante. Hoje o assunto foi riquíssimo. E segunda-feira nós temos o workshop mesmo, a primeira aula, e temos também o nosso compromisso diário aqui com você, faça sol, faça chuva. E nós vamos falar sobre, aprofundar no erro mais comum do investimento imobiliário, que impede o seu apartamento de se pagar sozinho. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O mais importante é você assistir a aula do workshop. Então, faça o seu esforço extra, máximo, para você conseguir assistir a aula número 1. Se você não assistir as 3 aulas do workshop, você não vai poder investir em
comunidade para aproveitar isso tudo, que só quem vê com os próprios olhos vai entender o que a gente está falando. Olha, eu queria ser um mosquito para ver a cara desse povo, a hora que eles descobrirem o que é que a gente aprontou, por que a incorporadora é muito boa, cara. Essa incorporadora, meu Deus do céu. Eu tô aqui assim, mano, que da hora, que legal que vai ser esse empreendimento. Não é à toa que eu tô pondo o meu na reta, hein, gente? Vou junto com vocês, vou investir, vou colocar aqui, vou registrar tudo. Vou pôr tudo nos Registra stories. todo, grava todo em vídeo, que aí compartilha com a gente. Abraços, bom almoço para vocês, Vanessa. Beijo para você, senhor diretor que está aqui no backstage, controlando tudo que a gente fala. Abraço para vocês também. Tchau, tchau. Bye, bye.